Bem-vindos! Este Scouts On, o compromisso dos escoteiros, foi realizado pela primeira vez em Gilwell Park, sede dos escoteiros ingleses, às 11 horas no domingo 5 de setembro de 2021, quando uma placa comemorativa para os escoteiros Mar e Mooney foi oficialmente descerrada. A intenção é divulgar, partilhar e manter o compromisso com outros escoteiros em todo o mundo ao longo da rota original da viagem de 1921-1922 do Quest. Exatamente 100 anos depois do Quest chegar a cada local. Isso inclui a Península Antártica, usando um facsimile da placa comemorativa, e depois de retornar da Antártica, a tripulação do Request 2021 pretende realizar uma cerimónia final do compromisso em Fordell Firth, sede dos escoteiros escoceses, onde uma réplica da placa comemorativa também será colocada. 1. Placas comemorativas. A inscrição nas placas diz o seguinte: recorda-se James William Slessor Marr, 1902-1965, e Normand Ireland Money, 1905 a 1945, que participaram na expedição Quest de Shackleton em 1921. Nota: o nome oficial da expedição era Expedição Shackleton-Rowett. No entanto, como muitas das expedições da Era Heroica, também era frequentemente referido pelo navio da expedição, neste caso Quest. A placa comemorativa original foi inaugurada a 5 de setembro de 2021, marcando a expedição Request 2021 à Antártica. 100 anos depois que dois escoteiros navegaram na viagem final de exploração de Sir Ernest Shackleton, a placa foi desenhada pelo pedreiro Mark Brooks de Canterbury, em Kent. Uma réplica de menores dimensões será instalada em Fordell Firth, sede nacional dos escoteiros escoceses, pela tripulação do Request 2021 em 2022. 2. A Expedição Skeleton Road. A Expedição Skeleton Road de 1921 para 1922 foi financiada pelo amigo de Shackleton, o empresário e filantropo John Killer Road. Eles conheceram-se quando eram alunos no Dulce College, em Londres. Em setembro de 1921, a expedição partiu no navio Quest, com planos para pesquisar as ilhas e as rotas de navegação dos oceanos do sul. A 5 de janeiro de 1922, ao chegar à ilha da Geórgia do Sul, Sir Ernest Shackleton, que estava doente, morreu a bordo do Quest. 3. O patrão como eu o conheci. Um excerto do livro The Book of the Quest, 1929. O patrão como eu o conheci, por Dr. Leonard Hussey, um membro das duas últimas expedições de Sir Ernest Shackleton. Ter conhecido Sir Ernest Shackleton foi um privilégio, mas ter trabalhado com ele, compartilhado as suas dificuldades e aventuras e ter assegurado a sua amizade foi um privilégio concedido a poucos. Eu considero-me muito feliz por ter sido um desses poucos. Ele tinha uma grande admiração pelo movimento dos escoteiros, tanto que levou dois escoteiros, Marr e Mooney, connosco na última expedição no Quest. Sir Ernest foi um dos maiores ingleses que o mundo já viu e perdemos o nosso melhor amigo quando ele faleceu. Mesmo assim, tentamos continuar como ele gostaria que fizéssemos e nunca nos cansamos de falar e ouvir falar dele. Ele ainda está muito perto de nós e, ao levar por diante os seus ideais e tradições, sentimos que ele está a alcançar a verdadeira imortalidade e que, enquanto os ingleses e os meninos ingleses puderem apreciar um homem verdadeiro, o nome de Shackleton será considerado um exemplo e como um ideal. Ele não desejaria outro epitáfio mais adequado do que ele jogou o jogo. 4. Os escoteiros Marr e Mooney. A expedição Shackleton-Cotton foi a primeira expedição polar a envolver escoteiros. Após um recrutamento em todo o país, os escoteiros Norway Mooney e James Marr foram selecionados para se juntarem à tripulação de Quest. Mooney, de Orkney, foi gravemente afetado pelo enjoo no regresso à ilha de Madeira para casa, algumas semanas depois do início da viagem. Após o retorno de Orkney em 1921,
Mooney registou-se como estudante de engenharia no Royal College of Science and Technology, em Glasgow. Após a conclusão do curso, assumiu a função de agrimensor em Ordnance Survey, com sede em Southampton. Em 1929, Mooney foi aprovado no exame Colonial Survey e foi contratado para o Colonial Office, como agrimensor na Nigéria, mapeando áreas anteriormente desconhecidas. Em 20 de novembro de 1945, aos 40 anos de idade, morreu tragicamente num acidente. Encontrando ele, estava a realidade da inspeção. James Marr, de Anderton, tornou-se biólogo marinho e explorador polar por direito próprio, publicando trabalhos sobre a história natural do Polo Antártico. Em 1943, Marr foi selecionado para liderar uma missão secreta chamada Operação Tabarim. Tabarim foi o processador do levantamento das desconhecidas ilhas de Franklin, que mais tarde se tornou o levantamento antártico britânico. Em 1954, Marr tornou-se um dos 18 homens a receber as medalhas polares de bronze e prata. Em 1961, foi nomeado presidente do Clube Antártico. Marr morreu aos 62 anos de doença pulmonar, no dia 29 de abril de 1965, no Milford Chest Hospital, Busbridge, Surrey, após um período prolongado da doença. 5. Request 2021. O projeto de investigação na Antártida do Kent Scouts Request 2021 marca o centenário da expedição Shackleton-Rowett. Uma tripulação de 10 escoteiros de Kent e da Escócia irão explorar as águas e ilhas da Antártida durante janeiro de 2022, mantendo o mesmo espírito da expedição original, a Request 2021. Realiza projetos de investigação com temas sobre a paz, o património e o meio ambiente e tem como objetivo deixar um legado duradouro para inspirar os jovens a explorarem o mundo que os rodeia. O projeto tem 10 objetivos mostrados no verso destes cartões. 1. Viagem. Participar como membros da tripulação do barco Europa numa viagem à Antártida. 2. Projetos. Realizar projetos pessoais com cada membro da tripulação, apresentando os resultados. 3. Centenário. Realizar cerimónias do centenário no Reino Unido e na Antártida. 4. Placas. Descerrar placas comemorativas aos escoteiros Marr e Mooney em Inglaterra e na Escócia. 5. Divulgação. Envolver os jovens numa série de atividades divertidas e educacionais de divulgação. 6. Tamisa. Organizar um evento de relações públicas pré-expedição na Tower Bridge na sexta-feira, 17 de setembro de 2021. 7. Plymouth. Participar no evento do centenário da Devon and Cornwall Polar Society em Plymouth. 8. Shackleton. Comemorar e prestar homenagem às realizações de Sir Ernest Shackleton. 9. Laços. Construir laços fortes com escoteiros de outros países na rota da expedição original. 10. Herança. Deixar um legado duradouro de investigação polar de escotismo inspirado no trabalho de Marr sobre o krill. O projeto pode ser resumido em 10 elevado a 3. 10 embaixadores do escotismo, 8 de Kent e 2 da Escócia, navegando no veleiro para a Antártida. 100 anos depois da expedição original de Shackleton-Rowett Quest em 1921. Milhões de jovens envolvidos e educados sobre as 3 principais lições de paz, meio ambiente e património a serem aprendidas neste incrível, frágil, gelado e continente. 7. Últimos registros do diário de Shackleton. Ernest Shackleton morreu de insuficiência cardíaca nas primeiras horas da manhã de 5 de janeiro de 1922. Estas últimas anotações no diário lembram-me seus pensamentos enquanto o navio se aproximava da Geórgia do Sul. 1 de janeiro de 1922. Descanso e calma após a tempestade. O ano começou bem para nós. É curioso como uma certa data se torna um marco na vida de alguém. O dia de Natal, num vendaval furioso, parecia fora de lugar. Não ousei arriscar a esperança de que hoje seria como antes. A ansiedade tem-me sondado profundamente, porque, até ao final do ano, tudo correu mal. Os motores eram fiáveis, fornalha rachada, pouca água, fortes vendavais. Tudo isso fisicamente pode dar errado, mas o espírito de todos a bordo é sólido e bom. Existem 2 pontos na aventura do mergulhador. Um quando pedinte e se prepara para mergulhar. Outro quando príncipe e emerge com a sua pérola. 2 de janeiro de 1922. Outro dia maravilhoso. Uma leve brisa pela proa, mas alegra para nós após estes últimos dias de stress e tensão. À 1 da tarde passámos pelo nosso primeiro iceberg. A velha visão familiar despertou em mim memórias que os anos extenuantes amorteceram. Cavernas azuis brilhavam com o brilho do céu arrancado do próprio céu. Esporões verdes apareciam sob a água. E icebergs como mastros altos vieram velejando verdes como esmeraldas. Eu!
Os anos que se passaram, desde que no orgulho da minha juventude comecei a lutar. Estou a ficar velho e cansado, mas devo sempre continuar a liderar. 3 de janeiro de 1922. Outro lindo dia. A sorte parece estar presente neste novo ano, mas fico tão ansioso quando as coisas estão correndo bem que me pergunto que dificuldades surgirão. Durante todo o dia, um leve vento e o céu claro foram a nossa felicidade. Sinto dificuldade em acalmar e escrever. Estou em estado de alerta. Rezo para que o fornalho aguente. 4 de janeiro de 1922. Finalmente, após 16 dias de turbulência e ansiedade, um dia pacífico e ensolarado, ancorámos em Griffinken. Como a costa parecia familiar enquanto passávamos. Vimos com total interesse os lugares pelos quais lutámos depois da viagem de barco. Agora, devemos apressar tudo o que pudermos, mas a perspectiva não é muito boa, pois o trabalho é escasso. O cheiro antigo de baleia morta permeia tudo. É um lugar estranho e curioso. Uma noite maravilhosa. No crepúsculo vi uma estrela solitária pairando, como uma joia por cima da baía. Seguindo, um poema de Robert Harding do livro The Book of the Quest. Porque estou aqui? Um jovem rapaz, pouco conhecido pela fama, tornou a encher o cachimbo e acendeu a lareira. Longe no horizonte franziu a testa um pico coberto de neve. Em torno dele estava o deserto, branco e sombrio. Os gritos da gaivota cinza eram ameaçadores de ouvir. Porque estou aqui? Nenhuma resposta veio. O vento frio gemeu. O estrondo de gelo quebrando um som de pavor. No brilho vermelho do fogo sua ágil fantasia vagava e ao lado o lema de um herói à sua cabeça. Nunca, nunca o esforço perdido, nunca a bandeira rebaixada. E se fundiu com o rugido das águas e a explosão da rocha gelada. Porque estou aqui? Para fazer esse trabalho que ele nobremente deixou para trás. Para seguir seu rastro na tempestade e no vento gelado. Sua dor de sentir e também força de coração. Para ser como ele e suportar a parte mais difícil. Para lutar contra aquela montanha polar dura e sombria. É por isso que estou aqui. 9. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível se nos empenharmos nisso. Há 21 anos atrás, havia 25 escuteiros no mundo. Se alguém tivesse dito, bem, vá em frente e crie 2 milhões deles distribuídos em todos os países do globo, eu teria dito, não obrigada, impossível. Mas o Jamboree deste ano vai mostrar que o impossível foi alcançado, no curto espaço de 21 anos. No nosso trabalho com os rapazes, podemos fazer muito para tirar os mais pobres e desesperançados do seu declínio e dar-lhes esperança e aspiração. Podemos apresentar-lhes as inúmeras histórias dos homens bem-sucedidos que se fizeram sozinhos, para os quais, nos seus primeiros dias, tal futuro teria parecido impossível. O escoteiro deve ser ensinado a ajustar o IM da palavra impossible. Excerto do livro Into the Frozen Souls. Vamos terminar com uma leitura das palavras finais do livro de Mer de 1923, Into the Frozen Soul, para o sul congelado. E agora mal posso acreditar que tudo era verdade. No entanto, era verdade, gloriosamente. Eu também vi, conheci e aprendi. Eu também fiz companhia às grandes almas que me ajudaram a fazer história na nossa vida. Sir Ernst Shackleton, o comandante Frank Wills e os outros todos, de grande coração e destemidos de alma, haviam sido meus companheiros e amigos. Foi um ano memorável, de fato, e desde sempre sei que devo levar comigo uma visão de ondas revoltas durante o dia e escurecer na escuridão. O barulho e o rugido do gelo que se fecha e da arrebentação aos pés dos rosnadores, os ruídos abafados das focas à medida que vêm à superfície na água parada gelada. E sempre verei em minha mente a glória da noite antártica. E a mais comovente, mas inspiradora de todas as minhas memórias é a da cruz solitária, delineada contra o turbilhão da neve do sul da Geórgia. O sinal que resta por falar do grande espírito que nos conduziu e morreu, mas vive novamente como um imã, para atrair os corajosos dos confortos elegantes da vida para o mundo exterior da ousadia, onde os homens podem contemplar com admiração as maravilhas do Senhor.